Vou apresentar para vocês a diferença entre fenômeno físico e fenômeno químico. Então, considere esses dois experimentos. No experimento 1, eu coloquei dentro de um becker um certo volume de água e uma pequena quantidade de açúcar, sacarose. Quando a sacarose se dissolve em água, ela forma uma mistura homogênea, ou seja, com apenas um aspecto visual. Se eu deixar essa mistura em repouso durante um certo tempo, a água evapora e aquela quantidade de sacarose que eu adicionei permanece no fundo do recipiente. No experimento 2, eu coloquei uma certa quantidade de sacarose dentro de um tubo de ensaio e aqueci esse tubo de ensaio na chama de um bico de Bunsen. Cuidado, não faça esse experimento em casa. Eu fiz esse experimento no laboratório, utilizando os equipamentos de segurança necessários. Brincar com fogo é muito perigoso. Observe que após um tempo de aquecimento, o açúcar que estava no estado sólido derreteu e passou para o estado líquido. E houve também uma mudança na sua coloração. Ele passou de branco para marrom. Aqui houve a formação de caramelo. A gente observa que à medida que o açúcar vai sendo aquecido, sai desse tubo de ensaio uma fumaça branca. E depois de mais tempo de aquecimento, o que era líquido se transformou em um sólido preto. Se eu deixar esse tubo de ensaio em repouso até resfriar, eu não vou observar a formação de açúcar novamente. Observe a diferença entre esses dois experimentos. No primeiro, eu dissolvi açúcar na água e com a evaporação da água, o açúcar permaneceu dentro do recipiente, a mesma quantidade que eu coloquei no início. Já no segundo experimento, nós observamos que o açúcar utilizado no início não pôde ser recuperado no final. O açúcar foi mudando de cor à medida que ocorreu o aquecimento e, além disso, houve liberação de alguma coisa no estado gasoso. O que acontece nesse fenômeno? A sacarose é um carboidrato. Quando se aquece a sacarose, a água é liberada na forma de vapor e sobra dentro do tubo de ensaio o carvão, que é formado por carbono. Um detalhe importante, o vapor d'água é invisível aos nossos olhos. Essa fumaça branca é uma mistura de vapor d'água com partículas sólidas presentes no meio. A gente consegue verificar a produção de água, pois parte desse vapor de água liberado entra em contato com a parede interna fria do tubo de ensaio e sofre condensação. Então a gente observa a formação de gotículas de água na parede interna do tubo de ensaio. Analisando esses dois experimentos, a gente pode concluir que, no primeiro, não houve a formação de uma nova substância. Eu misturei água com sacarose e quando a água evaporou, a sacarose foi toda recuperada. Ela ficou no fundo do recipiente. Enquanto que no segundo experimento, houve a formação de duas novas substâncias. A decomposição da sacarose produziu vapor d'água e carvão, que é formado por carbono. Em química, a definição de fenômeno é um acontecimento, uma transformação. Então aqui eu tenho dois exemplos de fenômenos diferentes. No primeiro fenômeno, não houve a formação de uma nova substância, enquanto que no segundo fenômeno, ocorreu a formação de duas novas substâncias. Um fenômeno em que não há a formação de uma nova substância é classificado como fenômeno físico. E um fenômeno em que há a formação de pelo menos uma nova substância é classificado como fenômeno químico. Agora vamos estudar com mais detalhes os fenômenos físicos e fenômenos químicos. Num fenômeno físico não há alteração na natureza da matéria, não ocorrendo a formação de uma nova substância. Nesse tipo de fenômeno pode haver mudança na aparência, no tamanho, no estado físico do material, mas cada substância desse material permanece a mesma. Eu coloquei aqui alguns exemplos de fenômenos físicos. Vamos lá! Mudanças de estados físicos, tais como derretimento do gelo, sublimação da naftalina, formação do orvalho e etc. O gelo comum é água no estado sólido.
Quando ele derrete, ou seja, quando esse gelo sofre fusão, a água passa do estado sólido para o estado líquido. Ocorre apenas uma mudança na forma física desse material, mas a substância presente continua a mesma, é a água. Na sublimação da naftalina, esse material passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. As pessoas costumam utilizar bolinhas de naftalina dentro de armários para espantar insetos. Observe que essas bolinhas desaparecem com o tempo sem deixar o ambiente úmido. Portanto, quando esse material passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ocorre apenas uma mudança na forma física do material, mas a substância continua a mesma, naftalina. O orvalho é formado quando o vapor d'água presente na atmosfera sofre condensação, produzindo gotículas de água. Isso ocorre quando a temperatura diminui ou quando esse vapor d'água se encontra com uma superfície fria, como o vidro de um automóvel ou uma folha de árvore, por exemplo. Os processos físicos de separação de misturas também são exemplos de fenômenos físicos. Nesses processos ocorre apenas a separação dos componentes das misturas, ou seja, não há formação de nova substância. Eu coloquei aqui alguns exemplos de processos físicos de separação de misturas que vocês já estudaram. A transformação de uma barra metálica em lâmina ou fio também é um fenômeno físico. Por exemplo, quando uma barra de cobre é transformada em fios, ocorre apenas uma mudança na forma física desse material. A substância continua a mesma, cobre. A queda de uma caneta e o deslocamento de um objeto também são exemplos de fenômenos físicos, pois nesses casos não há formação de nova substância. Ocorre apenas a transferência do objeto de um local para outro. Há muitos outros exemplos de fenômenos físicos. Você pode pesquisar nos livros ou na internet. Um desses exemplos eu não relacionei aqui, que foi a mistura entre açúcar e água citada no início da videoaula. A preparação de uma mistura sem haver a formação de uma nova substância é um fenômeno físico. Fenômeno químico ou reação química. O termo reação química é mais utilizado. Uma reação química é uma transformação que altera a natureza da matéria, produzindo pelo menos uma nova substância. Então repare, num fenômeno químico ocorre a formação de pelo menos uma nova substância, enquanto que num fenômeno físico estudado anteriormente, não ocorre a formação de uma nova substância. Uma reação química é representada graficamente por uma equação química. Aqui está uma equação química. No lado esquerdo da seta, a gente coloca as substâncias presentes antes da reação começar. Essas substâncias são chamadas de reagentes. No lado direito da seta, a gente coloca as substâncias formadas na reação. Essas substâncias são denominadas produtos. O lado esquerdo dessa equação química é chamado de primeiro membro e o lado direito é chamado de segundo membro. Além dos reagentes e produtos, também podem ser incluídos os seguintes códigos. Esses códigos aqui são colocados ao lado de cada substância participante da reação. S, entre parênteses, significa estado sólido. L, entre parênteses, significa estado líquido. G, entre parênteses, significa estado gasoso. V, entre parênteses, significa vapor. Vapor também está no estado gasoso, mas há uma diferença entre vapor e gás. Um gás só passa para o estado líquido se aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Então devem ser feitas duas alterações. Um vapor passa para o estado líquido aumentando a pressão ou diminuindo a temperatura. Ou seja, basta fazer apenas uma alteração na pressão ou na temperatura. O código aqui, entre parênteses, significa que a substância está misturada em água. Ela está em solução aquosa. Lembrando que solução é sinônimo de mistura homogênea. O delta e o raio podem ser colocados sobre a seta.
o delta indica aquecimento e o raio indica o uso da corrente elétrica para provocar a reação química. Pessoal, vamos estudar alguns exemplos de reações químicas. O exemplo 1 é a queima do carvão. Queima também é conhecida como combustão. O que acontece na queima do carvão? O carvão é formado basicamente por carbono. Então, o carbono entra em contato com moléculas do gás oxigênio e se transformam em moléculas de gás carbônico. Então, a gente pode dizer que é uma reação química. Antes tinha carbono e gás oxigênio e depois houve a formação de gás carbônico. Só que para haver a combustão do carvão, não basta haver contato entre os átomos de carbono e as moléculas do gás oxigênio. A gente também tem que adicionar calor. Normalmente, para se queimar carvão, a gente risca um fósforo. Para que uma combustão ocorra, deve ter um combustível, que nesse caso é o carvão. O combustível é o material que está sendo queimado. O comburente, que é aquele que permite a existência da chama, que é o gás oxigênio, e o calor, que deve ser fornecido. Agora, como a gente representa graficamente o fenômeno da queima do carvão? A queima ou combustão do carvão é uma reação química. No papel, a gente representa essa reação química por uma equação química. Então, do lado esquerdo da seta estão as substâncias iniciais, aquelas que estavam presentes antes da reação. Elas são chamadas de reagentes. E após a seta, nós colocamos o produto da reação, no caso aqui o gás carbônico. Então aqui, antes da seta, como o carvão é formado basicamente por carbono, eu coloquei aqui o componente principal do carvão, que é o carbono. Carbono no estado sólido, mais o gás oxigênio, que é representado pela fórmula O2. As moléculas desse gás têm essa fórmula. O G entre parênteses significa que essa substância está no estado gasoso. Após a seta, a substância é produzida, que é o gás carbônico. Olha que é a indicação do seu estado físico, gasoso. Portanto, os reagentes dessa reação química são carbono e gás oxigênio. E o produto é o gás carbônico. O exemplo 2 é a decomposição da sacarose. No início dessa videoaula, eu apresentei para vocês o experimento da decomposição da sacarose. Ao aquecer a sacarose, ela se transformou em carvão e água. Então, aqui está a equação química que representa a decomposição da sacarose. No lado esquerdo está a fórmula da sacarose, as moléculas de sacarose têm essa fórmula, o estado físico sólido e do lado direito as substâncias que foram formadas na reação química. Carvão é representado por carbono no estado sólido e o vapor d'água é representado dessa fórmula, H2O com V entre parênteses. Agora olha só, na frente do símbolo do carbono e na frente da fórmula da água, eu coloquei os números. Esses números são chamados coeficientes estequiométricos. A gente utiliza esses coeficientes para balancear a equação química. Mas como assim? Observe uma coisa, do lado esquerdo da equação química, há 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Numa reação química, os átomos não desaparecem. Se no lado esquerdo da reação há 12 átomos de carbono, no lado direito também tem que ter 12 átomos de carbono. A mesma coisa vale para o hidrogênio e para o oxigênio. Se do lado esquerdo há 22 átomos de hidrogênio, do lado direito também tem que ter 22 átomos de hidrogênio. Se no lado esquerdo há 11 átomos de oxigênio, do lado direito tem que ter 11 átomos de oxigênio. O carvão é formado por átomos de carbono e o símbolo do carbono é C. A decomposição de uma molécula de sacarose produz 12 átomos de carbono. Então, do lado esquerdo há 12 átomos do carbono e do lado direito há 12 átomos de carbono. Esse coeficiente 11 colocado na frente da fórmula da água multiplica os átomos de hidrogênio
e o átomo de oxigênio. Então, olha só, 11 vezes 2 é igual a 22 átomos de hidrogênio. 11 vezes 1, o índice do oxigênio é igual a 1, é igual a 11 átomos de oxigênio. Então, aqui tem 22 átomos de hidrogênio na direita e 22 átomos de hidrogênio na esquerda. 11 átomos de oxigênio na direita e 11 átomos de oxigênio na esquerda. A gente pode interpretar essa equação química da seguinte forma: cada molécula de sacarose que sofre decomposição produz 12 átomos de carbono e 11 moléculas de água. Quando eu fiz o experimento de aquecimento da sacarose, eu coloquei uma certa quantidade de açúcar dentro do tubo de ensaio. Naquela quantidade de açúcar, há muitas moléculas de sacarose que sofrem essa transformação. Cada molécula de sacarose produz 12 átomos de carbono e 11 moléculas de água. Então a gente pode pensar o seguinte: se eu fizer a decomposição de 2 moléculas de sacarose, serão produzidos 24 átomos de carbono e 22 moléculas de água. Se eu fizer a decomposição de 10 moléculas de sacarose, serão produzidos 120 átomos de carbono e 110 moléculas de água. Esses valores são proporcionais. A substância reagente dessa reação química é a sacarose, C12H22O11. E as substâncias produzidas, ou seja, os produtos, são carbono e água. Observe que quando são solicitadas as fórmulas dos reagentes e produtos, a gente não coloca os coeficientes estequiométricos. A gente coloca a fórmula, ou no caso do carvão, o símbolo do elemento químico que forma esse material. Queridos, eu coloquei aqui outros exemplos de reações químicas. Enferrujamento de um prego. Vocês já viram um prego enferrujado? Pois bem, o prego antes de enferrujar é muito diferente de um prego com ferrugem. O que acontece no enferrujamento de um prego é uma reação química entre o ferro do prego, o gás oxigênio do ar e a água presente no meio, formando uma nova substância que é a ferrugem. Na fermentação do açúcar do suco de uva produzindo vinho, o açúcar é transformado em álcool e também ocorre a liberação de gás carbônico. Na queima completa do papel, ocorre, por exemplo, a transformação da celulose em gás carbônico e água. Numa explosão, ocorre a formação de novas substâncias, por exemplo, gases que são liberados para o ambiente. Na fabricação de um bolo, ocorre a transformação do fermento em gás carbônico. Esse gás é que deixa aquela massa toda cheia de furinhos, pois o gás escapa da massa durante o cozimento do bolo. Na digestão, na fotossíntese e na respiração, ocorrem reações químicas. Algumas alterações visuais servem para nós identificarmos a ocorrência de uma reação química. São elas: mudança de cor, liberação de um gás, também conhecida como efervescência, formação de um sólido, aparecimento de chama ou luminosidade. Muita atenção, galera! Essa representação é utilizada para uma reação química, ou seja, um fenômeno químico. E essa representação é utilizada para um fenômeno físico. Observe que a substância presente no lado esquerdo da seta não é a mesma substância presente no lado direito da seta. Aliás, nessa equação química, há 2 substâncias no lado direito da seta. Ou seja, uma substância se transformou em 2 novas substâncias. Isso é uma reação química. Agora, essa representação aqui não é de uma reação química. No lado esquerdo da seta há uma substância no estado líquido e no lado direito da seta há a mesma substância no estado gasoso. Essa daqui é uma mudança de estado físico. A água está passando do estado líquido para o estado gasoso. Esse fenômeno é denominado vaporização. Mudança de estado físico é um fenômeno físico. Beleza, pessoal? Show de bola! Muito legal isso, não é? Eu agradeço muito por você ter assistido essa videoaula até o final.
Espero que você tenha aprendido direitinho. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar aquele seu gostei, aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Estou indo! Tchau, tchau! Muito obrigado por sua atenção! Fui!